Quase 3 anos depois do início da pandemia de Covid, o país que abrigou os primeiros casos da doença e que depois a controlou com uma medida controversa, agora vive um dos piores momentos do vírus. A China vive um surto mascarado pelos números oficiais do governo chinês. Um surto que pode representar no futuro um perigo para o mundo todo. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Nini para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 22 de dezembro de 2022, dia em que hospitais e crematórios estão superlotados na China. O país enfrenta uma crise inédita com aumento de infecções e mortes por Covid-19. O surto acontece quase 3 anos depois de ser revelado no país o primeiro caso de infecção pelo vírus. O caos começou a ser registrado poucas semanas depois da flexibilização das restrições da política de Covid-0. O modelo, que é considerado um dos mais rígidos do mundo, foi adotado pelo país para evitar a ascensão do novo coronavírus e incluir a testagem em massa da população, quarentenas e confinamentos de regiões inteiras. 现在这些车辆已经到长安街了。完了这都是寄存的，你还别说约火化，你存都存不了，你更何况去。 Você ouviu aí o trecho de um vídeo publicado pelo médico chinês Figel Ding, que é cofundador da Rede Mundial de Saúde e membro de um comitê de especialistas sobre Covid da ONU. As imagens mostram uma fila enorme de carros com pessoas que esperam atendimento em um crematório. Imagens como essa também foram captadas pela agência AFP e pela rede CNN. Elas mostram farmácias vazias, filas gigantescas em frente a hospitais e crematórios lotados. Para a AFP, funcionários de serviços funerários disseram que trabalham sem parar para atender o aumento no número de mortes. Já o Hospital de Xangai alertou sua equipe para se preparar para uma batalha trágica contra a Covid, segundo a agência Reuters. Esse cenário captado nas ruas chinesas não está refletido nos números oficiais divulgados pelo governo chinês, que registrou nos últimos dias poucos novos casos diários e mortes pela doença. Isso gerou uma desconfiança de que os dados estavam sendo subnotificados. Usuários da rede social Weibo, equivalente chinês ao Twitter, levantaram hashtags sugerindo que as estatísticas estavam incompletas. Mas na terça-feira, a Comissão Nacional de Saúde da China afirmou que alterou a definição de morte por Covid. Os critérios para considerar que uma morte foi causada pelo vírus mudaram, o que fez com que na quarta-feira, por exemplo, nenhuma morte por Covid fosse registrada pelas autoridades. Isso apesar das intensas filas registradas nos crematórios chineses. O governo chinês afirmou que só as mortes causadas diretamente por pneumonia e insuficiência respiratória estão sendo contabilizadas nas estatísticas. Esse método diminui significativamente o número de mortes registradas na China em comparação com outros países, que usam métodos distintos, e também contraria as orientações da Organização Mundial da Saúde. O epidemiologista Figel Ding disse que o atual cenário na China é de caos e que o pior ainda está por vir. Caso o quadro no país se mantenha da forma como está hoje, com a flexibilização das restrições contra a Covid, somada à baixa cobertura vacinal e a sobrecarga hospitalar, a estimativa, segundo ele, é que mais de 60% da população chinesa e 10% da população da Terra seja infectada pelo vírus nos próximos 90 dias. Nessa quinta-feira, a rede Bloomberg publicou uma outra estimativa da empresa britânica de informações e análises científicas Airfinity, que diz que essa onda de Covid pode elevar a taxa diária de casos do país para 3,7 milhões em janeiro. A empresa também estimou que entre 1,3 milhão e 2,1 milhões de pessoas podem morrer em decorrência da doença. Mesmo com uma população com mais de 1 bilhão de habitantes, a China hoje tem pouco mais de 5.200 mortes por Covid desde 2020, de acordo com os dados oficiais. Caso chegue à marca de 1 milhão de mortes, o país deve se equiparar aos Estados Unidos, que hoje tem 1,1 milhão de óbitos. O surto atual, segundo epidemiologistas ouvidos pela rede CNN, é apenas o primeiro de 3 que devem atingir a China nos próximos meses. O segundo deve acontecer com um grande número de pessoas viajando para comemorar o Ano Novo Lunar.
celebrado no fim de janeiro. Mas o que explica o atual cenário chinês? Para os cientistas, o caos se deve em parte ao repentino abandono da política de Covid-0. O governo acabou sem aviso prévio com algumas das restrições para conter o vírus no começo de dezembro, depois de uma série de protestos tomarem o país em novembro. O estopim para as manifestações foi um incêndio em um prédio residencial na cidade de Urumqi, que deixou 10 mortos e 9 feridos. Parte dos chineses disse em novembro que as medidas de restrições impostas pelo governo contribuíram para as mortes, porque as pessoas estavam confinadas e os bombeiros tiveram dificuldades para chegar ao edifício, o que o governo local nega. Alguns especialistas, no entanto, afirmam que o coronavírus já estava se espalhando de maneira mais intensa na China, mesmo antes do país ter relaxado as restrições e as medidas de controle, que não estavam mais impedindo que as infecções se alastrassem. Além da flexibilização das restrições, epidemiologistas consideram que o surto de Covid na China se deve também a outros 3 fatores: a exposição limitada da população ao coronavírus, as baixas taxas de vacinação, principalmente com doses de reforço, e o pouco investimento em atendimento de emergência. A China é produtora de vacinas como a Coronavac, que também é usada no Brasil. O país tem uma alta cobertura vacinal de primeira e segunda doses, que foram aplicadas em cerca de 90% da população. Mas um percentual muito menor de pessoas tomou a terceira e a quarta doses de reforço, consideradas fundamentais para combater a variante Ômicron. Essa cobertura é ainda mais baixa entre os idosos, grupo que está entre os mais vulneráveis à Covid. Cerca de metade das pessoas com 80 anos ou mais receberam as primeiras vacinas, e só 40% tomaram a terceira dose. Menos de 60% da faixa entre 60 e 69 anos estão completamente vacinados. O quadro se explica pela hesitação dos idosos chineses em se vacinar e por políticas da própria China. Quando começou a campanha de vacinação no fim de 2020, o governo chinês priorizou a imunização da população em idade de trabalhar, no lugar dos mais velhos, diferentemente de países como o Brasil. Outro fator que deixa esse grupo e também o restante da população vulnerável é o tipo de vacina usada na campanha contra a Covid na China. O país não produziu nem importou vacinas de mRNA como a da Pfizer, consideradas mais eficazes contra a doença. Segundo cientistas e profissionais de saúde que acompanham a nova onda na China, o aumento das infecções no país pode levar a um novo espalhamento do coronavírus e também causar novos picos de casos em países onde a doença está mais controlada. Levantamentos mostram que a subvariante dominante na onda atual chinesa é a BF7, da mesma família da Ômicron. A sublinhagem já foi detectada em lugares como Estados Unidos, Índia e Europa, mas em vários deles ela não se tornou dominante. Não se sabe se com o surto chinês esse cenário pode mudar, especialmente em países que não registraram casos da BF7. Outro risco associado à nova onda de Covid-19 na China é o de que ela produza novas variantes e subvariantes do coronavírus, dado o aumento da transmissão desde o fim das restrições. Quanto mais o vírus circula, mais ele está sujeito a mutações, que podem, eventualmente, ser mais transmissíveis ou mais resistentes a tratamentos e vacinas. Para países como o Brasil, que dependem de insumos médicos e farmacêuticos chineses, a nova onda no país asiático também pode provocar desabastecimento local. Segundo reportagem do portal G1, produtos como seringas, respiradores e luvas estão entre os sob o risco de ficar em falta ou aumentar de preço. Pesquisadores chineses dizem que evitar esses cenários depende da ampliação da cobertura vacinal com a quarta dose e também da disponibilização de antivirais para infectados. Além disso, o país também deveria investir em algumas medidas para promover o distanciamento social para evitar novas transmissões. O médico chinês Figel Ding afirmou que há 3 anos a cidade de Wuhan, onde aconteceu o primeiro surto de Covid, provou que o que acontece na China não fica apenas lá. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira os nomes de 16 ministros que vão integrar o novo governo. O redator César Gaglione escreveu sobre o tema. César, o que se destaca na composição ministerial anunciada pelo Lula? O presidente eleito anunciou nomes como o advogado Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos e a socióloga Cida Gonçalves no Ministério das Mulheres.
Lula deu destaque especial para as mulheres que já estão em 6 pastas. Desde a eleição, o Lula tem dito que quer dar mais representatividade para as mulheres no seu governo. No Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, a futura ministra Luciana Santos vai ser a segunda mulher a ocupar o cargo. Uma ministra que foi recebida com aplauso na cerimônia de anúncio foi a jornalista Aniele Franco, que vai ocupar a pasta da igualdade racial. Ela é irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro em 2018. Outro nome que se destacou foi o do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que vai ser ministro da Indústria e Comércio em paralelo com suas atribuições de vice. E César, quais ministérios ainda não têm um líder definido? O Lula ainda não anunciou 16 ministros, algo que deve ocorrer no dia 26 de dezembro. Entre as pastas que não foram definidas ainda estão o Ministério da Agricultura, que pode ficar com a senadora Simone Tebet, do MDB, que tentou se candidatar à presidência e acabou apoiando o Lula no segundo turno, e o Meio Ambiente, que pode ser oferecido para a ex-ministra Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. O texto sobre os novos ministros você lê em nexojornal.com.br. Uma associação indígena divulgou no início de dezembro imagens de crianças em estado grave de desnutrição na comunidade de Cataroa, na cidade de Alto Alegre, em Roraima, que fica dentro da terra indígena Yanomami. Meninos e meninas aparecem nos registros extremamente desnutridos, com costelas aparentes. Essas imagens ilustram um quadro dramático do norte do país. A redatora Mariana Vick escreveu sobre a crise que atinge os Yanomami para Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a pensar o futuro a partir de temas-chave. Mariana, quais são os problemas de saúde identificados na terra indígena Yanomami? Tem vários. As populações que vivem na terra Yanomami sofrem desde a segunda metade do século XX com epidemias de gripe e de malária, por exemplo. Essas epidemias apareceram depois dos primeiros contatos dos Yanomami com grupos que se instalaram na região naquela época, como os garimpeiros. Mas nessas últimas semanas a gente tem falado muito também da desnutrição, principalmente em crianças. Segundo profissionais de saúde que acompanham o que acontece com os Yanomami, esse quadro tem relação com o garimpo, que além de nunca ter saído da região, cresceu nos últimos anos. Mas qual que é a relação, né? Eles explicam que a atividade garimpeira contamina rios e degrada a floresta, o que afeta a pesca, a caça e a disponibilidade de produtos florestais consumidos pelos Yanomami. Além disso, o garimpo é um dos vetores da malária, e daí doentes os indígenas não conseguem buscar ou cultivar comida ou mesmo comer por causa dos sintomas da doença, que incluem febre, dor e falta de apetite. Outro fator que contribui para o atual quadro de desnutrição é a vulnerabilidade sanitária na terra Yanomami, onde não tem água potável, coleta de lixo, saneamento e serviços de saúde públicos. Segundo o pesquisador da Fiocruz Paulo César Basta, que deu entrevista para o Nexo no começo desse ano, das 360 aldeias na terra Yanomami, só 78 têm unidades básicas de saúde em operação, por exemplo. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do agravamento da crise sanitária na China, passando pelo anúncio dos novos ministros do governo eleito e terminando com a crise de saúde que atinge os Yanomami, durma com essa. Com o roteiro de Aline Pellegrini, produção de Suzana Souza, participações de César Galeone e Mariana Vick e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de extratos da semana. Eu trago para você as principais notícias dos últimos dias. Até!